Agora, o que você me fala sempre, ô Marcos André, com relação a futebol? É do programa, que cada hora eu falo uma coisa, não é isso? Isso. Isso. Você diz isso, cada hora você fala uma coisa. Só que agora, você tem que falar isso também da torcida do Corinthians. Porque, tá bizarra a situação. É o que eu falo, futebol é muito louco. Você tem que falar uma coisa um dia e outra coisa no outro, porque tem jogo toda quarta, todo domingo, toda quinta, todo sábado. Você tem que falar cada hora uma coisa, porque as coisas mudam muito rápido no futebol. E agora, velho Vamp, voltou a ser tema nas redes sociais. Depay, o jogador que custa mais de 3 milhões por mês e que não rende numa pré-Libertadores. Está sendo muito criticado, porque o Bruno mesmo falou, hoje ele jogou mal? Não, mas também não fez nada de super decisivo. O primeiro jogo contra a Universidade Central, papelão, não fez nada. Segundo jogo contra a Universidade Central, não fez nada e ainda reclamou da defesa. Tem isso. Que ele saiu do jogo falando que não pode sofrer gol tão rápido, expôs os companheiros da defesa e não rendeu. Jogo de Guayaquil, não jogou nada também o Depay. E hoje fez uma partida normal. Não basta para um grande astro, para um cara que chegou com o peso que chegou, fazer só uma partida normal em 4 jogos de pré-Libertadores, não é nem Libertadores, pelo Corinthians. Então, a gente fala aqui, eu mesmo elogiei muito o Depay, tem 10 assistências e 9 gols agora, se eu não me engano, em 28 jogos. Colocou o Corinthians nessa Libertadores, que ele foi fundamental para o Corinthians sair lá debaixo da tabela e depois chegar a 9 vitórias seguidas para chegar nessa pré-Libertadores. Foi fundamental para a melhor campanha do Paulista, mas tem que ser criticado, Vamp. É o que eu falo, eu vou elogiar o Depay depois de vários jogos, eu vou falar da situação dele, que ele ajudou na reta final do Brasileiro, chegou sendo o cara do time, mas uma coisa a gente tem que deixar claro, que o torcedor pode sim ficar um pouco bravo. Na hora mais importante, na hora da competição que pode gerar mais dinheiro para o Corinthians, na hora da competição que é a mais importante para todos os clubes brasileiros, para todos, o Depay sumiu. E é isso que o torcedor fala. E agora já está surgindo aí nas redes sociais. Ele está acima do peso. O Depay saiu com o Neymar. Isso eu discordo. Sair com o Neymar que se dane. Não tem nada a ver. Mas e aí? Pergunta para o Vamp, que é ídolo do Corinthians, e depois também para o Mauro Betting, quero escutar o Bruno. O Depay merece ser criticado pelo que ele fez na Libertadores. Eu estou deixando claro. Para não falar, não, mas brasileiro ele foi bem. Paulista ele está bem. Pelo que ele rendeu na pré-Libertadores. Tem que ser criticado por ser o cara do time e por custar mais de 3 milhões por mês? A gente sabe, né? Ele termina a temporada em alta, né? Chegou e tal, assim, foi adquirindo a forma. O Corinthians vai para a pré-Libertadores, o Corinthians está ali para não cair, vem os reforços, vem o Carrijo, vai chegando André Ramalho, os caras tudo. Manter o Corinthians aí numa pré-Libertadores, manter o Corinthians forte. De fato, não foi bem na pré-Libertadores, em nenhum dos 4 jogos, mas é um jogador super importante. Não espere agora que o torcedor queira pegar alguém para Cristo, né? Ruim com o Depay, pior ser ele. Né? O valor do salário. Todo mundo já sabe, um jogador internacional provavelmente vai estar jogando, daqui a uma semana vai estar jogando contra a Espanha, campeã europeia. Ele foi convocado para a seleção da Holanda, né? Não pegar para aqui, se tiver aí que condicionar melhor, que condicione, porque vai ser um jogador importante para a temporada. Esse negócio do valor, não, né? Cada um tem seu custo. Eu acho que o futebol brasileiro, não só em relação ao Depay, eu e o Bruno falar sempre isso, em relação a vários jogadores, está muito caro, há mais dinheiro, com a chegada das Bet, patrocinando os clubes. Você vê que o Palmeiras acabou de comprar um jogador, repatriar um jogador por 25 milhões de euros. Normalmente a gente vende para lá, não traz de volta. Jogadores aqui no Brasil, se você pegar as principais equipes aí, folha de pagamento de 30, 20 milhões, com jogadores que ganham 2 milhões e meio, 1,5 milhão. Na casa de uma milha tem um monte.
Da casa dos 500 mil para cima, então, é um bloco, é um pipoca. E tem gente pra caramba. Então, não pegar o cara pra Cristo, não vamos criticar? Vamos. Não foi bem nessa pré-Libertadores. Não fez nenhuma grande atuação. Mas vai ser um jogador muito importante pra temporada, cara. Então, ele, no fim, eu já ia falar, tá bom, você fez um discurso lindo, mas não me respondeu. Mas no fim você respondeu. A pré-Libertadores, então... Esse cara é louco, não fez, mas fez. Ô, Piquinês, calma. Ué, você falou que tem que ser criticado. Eu quero que se dane se ele vai jogar contra a Espanha. O torcedor do Corinthians quer saber no Corinthians. Então, eu acabei de falar, na Libertadores, nesses 6 jogos, não foi bem. Mas você vai mandar o Depay embora amanhã? Não, claro que não. Isso mas eu tô falando, a crítica é justa, pô. Ô, Mauro Betti, mas e aí, hein? E o Depay tem que ser criticado pela Libertadores e elogiado pelos outros? Porque futebol é isso, né, gente? Não tem como. Claro que nossos discursos vão mudar dia a dia, mas a torcida tá brava com o rendimento dele na pré-Libertadores, Mauro. E dá para dizer que num todo, pro nível dele, pela capacidade, eu não gosto nunca de ficar cobrando nenhum atleta ou profissional pelo que ele recebe, até porque ele não força ninguém a pagar, e o clube, no caso específico, estamos falando do futebol, que paga. Mas tem esse pacote, né? Pelo jogador que é e pelo dinheiro que recebe, são 14 jogos hoje do Depay na temporada, 6 assistências, um número muito bom, mas 2 gols é nada, velho. É muito pouco. Mas gol de bola parada não tem problema algum, não é fácil fazer gol de falta, mas é muito pouco, né? E o futebol mesmo dele não tá legal, assim, se quer muito mais. E o Yuri Alberto, o Romero que entrou com 30 minutos, você pode discutir a escolha do Ramon Dias também, ou colocá-lo só aos 30, ou colocá-lo aos 30, enfim. Acabou não rolando. O problema, de novo, não foi o jogo de hoje, foi o jogo lá. E ele, como todo mundo, foi mal. Faz parte do pacote se ser cobrado por algumas coisas extracampo, mas não tanto, eu repito aqui, é muito legal como ele já se adaptou ao Brasil, ao brasileiro, à torcida do Corinthians, desde o dia de estreia, de chegada dele ao país, aquele dia de classificação contra o Juventude, na Copa do Brasil, né? Enfim, ele se adaptou muito rapidamente, isso é muito legal, mas pro nível dele você pode cobrar. E quando se fala cobrar, e é sempre muito perigoso, ainda mais nós na mídia, não é pelo terror, não é pelo amor, cercar casa, hotel, e no centro de treinamento Joaquim Grava, amanhã pichar muro, não é isso, né? Mas que ele pode render mais? Pode. Agora vai ter essa questão dele que vai até a Holanda, volta à seleção holandesa, por um lado pode animá-lo, né? Por outro lado tem um desgaste também, como outros também vão ter, enfim. Mas assim, tá devendo um pouco, tá? O Depay, sim. Eu vou cobrar mais do, por exemplo, o Thales Magno hoje não entrou tão bem, mas tem jogado bem. O Yuri Alberto tem jogado muito bem. O Garro hoje não estava tão 100% fisicamente, então não vou cobrar tanto, mas ainda é um cara que, pelo nível excelente, foi o melhor corintiano no ano passado, deixou um pouco a desejar alguns jogos importantes, não estou falando que exatamente hoje, o Garro não estava 100% e tal. Mas assim, é uma cobrança, mas é uma cobrança de tipo que esperamos seja mais adulta, seja moderada, não é o fim do mundo. Eu falo, Vampeta, pô, pro que era o Corinthians há um ano atrás, gente, o Corinthians não passou nem da primeira fase do Campeonato Paulista, está muito melhor. Claro que tem as questões institucionais, as questões financeiras, volta agora as questões políticas, tudo aquilo que lamentavelmente a gente sabe que tem atrapalhado o Corinthians. Mas dentro de campo é um trabalho que você pode ver legal, um trabalho que pode ser campeão paulista e impedindo o tetra do maior rival Palmeiras. Vai ter a decisão segundo o jogo depois da data FIFA lá em Itaquera. Tem muita coisa ainda para rolar. Aí você pode falar. Agora o que a gente cogitava da semana passada, depois da pavorosa atuação em Guayaquil, já não está acontecendo, né? O Corinthians passou pelo Santos, tá legal, tá em mais uma final de Paulista, e aquela coisa, fora Ramon, fora Emiliano, não. Mas que também podem o pai e filho serem cobrados, e de novo, quando eu falo cobrado, não é forçar a barra, não tem jeito, nunca deveria estar no Corinthians ou não deve continuar no Timão, é uma outra história. Mas que assim, fica um ar de decepção, por óbvio. Mais que ter sido mais legal, torcida ok, não é pela terceira vez ser eliminado numa pré-Libertadores, né? E o negócio é o seguinte, hein, Bruno Prado? A gente está falando do Depay e também começam a surgir, claro, críticas ao Ramon Dias. O Ramon Dias, nas coletivas, às vezes ele parece que ele está em outro mundo. Ele disse que o torcedor do Corinthians estava pedindo para ser salvo do rebaixamento e foi salvo, que eles levaram o Corinthians para uma pré-Libertadores, já se achando herói sem ter ganhado nada, né, pelo Corinthians. Mas também ele chegou, o Corinthians estava na zona do rebaixamento, o Corinthians se classifica para Libertadores, para pré-Libertadores, tem essa campanha no Paulista,
O que falar do trabalho do Ramon Dias? E só passando aqui outra zoeira na internet que o PH me mandou, né? É que os rivais estão zoando o Corinthians da seguinte forma: Santos, tricampeão da Libertadores. São Paulo, tricampeão da Libertadores. Palmeiras, tricampeão da Libertadores. Corinthians, tri-eliminado da pré-Libertadores. As zoeiras não param, né? Óbvio, o corintiano agora vai ter que aturar mais uma eliminação aí em pré-Libertadores. Mas e o trabalho do Ramon Dias, Bruno? A gente falou muito do trabalho do Depay, né? Ramon Dias também teve altos e baixos. É um bom treinador? Não é? Balança no cargo se perder a final do Campeonato Paulista ou não, na sua opinião? O que falar desse trabalho do Ramon Dias à frente do Corinthians? Acho que é razoável, assim, ele tem bons e maus momentos. Ele teve participação e mérito na reação do ano passado, que chegaram reforços, isso, claro, o ajudou, mas ele também mudou o posicionamento do time, passou a jogar com 4 no meio, com 2 atacantes, mudou o desenho do time e conseguiu encaixar as principais peças ali juntos. Ele conseguiu fazer com que o Garro estivesse numa melhor posição para render, o Yuri Alberto numa melhor posição, encaixou o Memphis Depay no time. O Carrídio foi uma contratação que com certeza teve a indicação dele, porque eles já trabalharam juntos lá no Al Hilal, então é um cara que ele gosta, que ele confia, e o Carrídio foi uma boa contratação. Então ele teve mérito, sim, naquela arrancada do Corinthians, ele teve participação nisso. Mas tem algumas coisas que o time tem problemas e que ele está com dificuldade, né, de corrigir a parte defensiva. Hoje não tomou gols, até eu achei que tinha um grande risco de tomar gol porque teria que se expor, não tomou, ok, não conseguiu a classificação, perdeu lá em Guayaquil, foi um jogo bem ruim. Essa parte defensiva é um problema do Corinthians que ele está com dificuldade. Eu acho que muitas vezes também ele vai por tudo ou nada muito rápido e deixa o time às vezes muito exposto. Aconteceu até também no Equador, no jogo de hoje. Até entendo colocar o Romero logo de cara, depois ele meteu o Thales Magno, foi colocando um monte de atacante, foi mais para um desespero, poderia funcionar, mas quase sempre que o Corinthians precisa de um resultado, a alternativa é essa, é um monte de atacante, vai lá e cruza a bola e vamos ver o que vai acontecer com um monte de gente lá na área. Assim, eu não acho que tenha motivo para trocar o treinador, não acho que vai sair muito disso, acho que vai ser mais ou menos esse o trabalho dele, do jeito dele ele conseguiu colocar o Corinthians numa condição melhor do que tinha. No Brasileiro, eu vejo como um time que briga por vaga em Libertadores, nada mais que isso. Nos mata-matas, Copa do Brasil agora Sul-Americana, pode conquistar alguma coisa. E na final com o Palmeiras, para mim o favorito é o Palmeiras, mas claro que tem jogo, tem briga, o Corinthians pode ganhar o título, vai decidir em casa, mas o favorito é o Palmeiras, que é um time melhor e que vem conquistando títulos nos últimos anos, é mais consistente. Então acho que é um trabalho razoável, mas não vejo motivo assim para trocar o treinador. O Corinthians já trocou um monte de treinador nos últimos anos, não mudou nada. O Ramon, de um jeito ou de outro, ele se adaptou e parece que os jogadores gostam dele. Então, acho que uma troca teria uma grande chance, talvez, até de piorar. Gente, que loucura, né? Eu tenho que aturar a cara de otário do Piperno nos programas aqui, constantemente, né? Eu tenho que aturar os sobe-sons do Piperno. E agora ele tá engraçadinho, Marcos André, porque realmente ele me ganhou R$100, eu apostei no Corinthians, ele apostou no Barcelona de Guayaquil, e como eu sou sujeito homem, eu vou botar aqui, mandou um videozinho, PH já me falou, bota um videozinho do Piperno que ele tirou sarro de você, só me faltava essa. Mas vai, tem que aturar, quando perde tem que aturar. Coloca aí o recado do Piperno. Vai, pilhado trouxa! Agora paga o meu seisinho aí. E ó, dessa vez paga à vista, porque da última vez que você perdeu, você parcelou. Eu falei que ia dar Barcelona, apostei e ganhei. E diz que o professor Segundo Castilho, Second Castle, agora tá te chamando de pilhado tonto. É isso aí, galera. Que loucura. Vou pagar os R$100, já considerando que vão entrar 500 aí para frente, né? Que meu amigo Marcos André saiu atrás hoje, no Fla-Flu, mas vou pagar aí o Fábio Piperno, que realmente eu fui acreditar no Corinthians na pré-Libertadores, me lasquei, ele apostou no Barcelona de Guayaquil, vai ganhar 100zinho à vista.
tá prometido Fábio Piperno. Agora, sobre essa situação aí, gente, que o Mauro Betting falou, é um Corinthians que ele vai agora para a final do Campeonato Paulista com uma pressão muito grande, porque foi eliminado da pré-Libertadores. Isso pode aumentar um pouco o velho Vamp, Bruno Prado, um possível favoritismo do Palmeiras, porque, vamos lá, o Corinthians teve a melhor campanha e vai disputar a final em casa, né? O jogo final em casa. O primeiro jogo é no Allianz Parque, depois na Arena Corinthians. Isso é uma vantagem. Só que eu acho o time do Palmeiras melhor. O time do Palmeiras é o atual tricampeão. É o grande time de São Paulo na atualidade, porque tem o melhor elenco, tem o melhor treinador. Então, eu diria que o Palmeiras ainda é um pouco favorito. Mas o fato de ter essa pressão agora no Corinthians, né, aquele negocinho, agora o Paulista é obrigação, pode ajudar o Palmeiras, velho Vamp, ou não? Isso não interfere em nada. Você vê como é que é, né? O torcedor corintiano, né, faz uma semana hoje, estaria puto, 3-0, o time não deu um chute a gol, o time jogou mal demais, errou tudo lá em Guayaquil. Aí o torcedor hoje, que foi em Itaquera, quem viu os jogos, né, assistiu, que torce pro Corinthians, falou, eu te falo, foi eliminado de uma competição, mas em relação a domingo, sai mais fortalecido do que se sai, Bruno, 1-0 ou 0-0 hoje. Ficou 2-0, ali no finalzinho poderia ter feito terceiro. Se não tem essa vitória de 2-0, poderia ser uma cobrança maior. Como vai ser? Um clássico é um clássico, uma decisão contra o seu maior rival. Mas não sai cabisbaixo, tudo para baixo, não. Fez 2-0 hoje, poderia ter feito terceiro. A merda foi em Guayaquil. E isso, pro jogo contra o Palmeiras, vai descansar. Aqui em São Paulo não tem viagem. Vai motivar para essa vitória para ir em busca de um resultado positivo, o que não seja nada desastroso, que nem foi em Guayaquil, para decidir Itaquera depois de 19 anos. De 2019.